Olá! No Judiciário em Evidência desta semana, você vai saber como está o desempenho do Tribunal de Justiça no julgamento de crimes contra a administração pública. Veja também, convênio com o PROCON vai agilizar trâmite de processos na Justiça e TJCE realiza plantio de mudas em homenagem ao mês do meio ambiente. O Tribunal de Justiça do Ceará e o município de Fortaleza, por meio do PROCON, firmaram um termo de cooperação que vai fortalecer a política de defesa do consumidor. Empresa e consumidor frente a frente em busca de um acordo. Audiências como essa acontecem diariamente no PROCON Fortaleza. São realizadas, em média, 40 sessões por dia. As principais queixas envolvem cartões de crédito, planos telefônicos e TVs por assinatura. Em 2014, foram ao todo 4.727 audiências, com êxito em 71% dos casos. Mas nem sempre as empresas cumpriam o prometido. Para ter o direito assegurado, o consumidor precisava acionar a Justiça, onde eram realizadas novas tentativas de conciliação. Isso mudou após a assinatura de termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça do Ceará e o PROCON, firmado em 24 de junho deste ano. Com o convênio, as audiências no âmbito judicial deixaram de existir. De acordo com a diretora-geral do órgão municipal de defesa do consumidor, a iniciativa facilita o acesso ao Poder Judiciário e ainda dá celeridade ao andamento de processos. Com os termos de acordos do PROCON sendo convertidos em título executivo judicial, essa fase preliminar, que seria a da primeira audiência de conciliação no juizado, a audiência do PROCON já supriria essa fase e que resultará em ganho para o consumidor no que diz respeito também à questão de tempo, da celeridade do seu processo. O vice-presidente do TJCE, desembargador Filgueira Mendes, representou o Poder Judiciário na solenidade. Ele afirmou que a proteção ao consumidor é uma das prioridades da atual gestão. A proteção ao consumidor hoje é uma das metas prioritárias. Toda a sociedade desenvolvida tem um consumidor protegido. O convênio vai viabilizar que os juizados especiais civis e criminais possam homologar os acordos feitos pelo PROCON. Portanto, os procedimentos de cumprimento ou descumprimento que vai importar no cumprimento de sentença. Mais de 40 apenados receberam o benefício de cumprir o restante da pena em liberdade, mediante o uso de monitoramento eletrônico. A ação é uma parceria entre as varas de execução penal de Fortaleza e a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado. Na porta do auditório da Sejus, era grande a ansiedade de familiares e amigos dos apenados. Esta costureira de Maracanaú aguardava a saída do filho. Eu estou morta de feliz. Meu maior presente de aniversário foi a libertação do meu filho. Com 100 pulseiras, ele estando do meu lado, está ótimo. Ao todo, 42 apenados que estavam recolhidos em regime semiaberto no Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II passaram a cumprir a pena privativa de liberdade em prisão domiciliar. Eles serão monitorados eletronicamente por meio dessas tornozeleiras. Os equipamentos foram entregues no dia 29 de junho, durante solenidade de conclusão do projeto Ação Concentrada Justiça em Compromisso, parceria entre as varas de execução penal de Fortaleza e a Secretaria da Justiça. O juiz César Belmino, titular da terceira unidade, esclareceu que os apenados passaram por avaliação rigorosa antes de receber o benefício. Nós fizemos uma avaliação jurídica bem criteriosa, uma avaliação psicossocial, e aí nós contamos com a participação dos psicólogos e psiquiatras também da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. Tudo com o intuito de fazer com que esse projeto realmente funcione e traga resultados positivos. São muitos os casos de apenados que cumprem pena no regime aberto ou mesmo no trabalho externo que voltam a delinquir ou cometem qualquer outro tipo de falta que tem o seu regime regredido para um regime mais gravoso e retornam para o presídio. É algo, por enquanto, comum, mas nós esperamos agora, com o acompanhamento da tornozeleira eletrônica, que isso reduza em muito. Para evitar a reincidência no crime, os apenados foram incluídos em cursos de capacitação profissional do programa Primeiro Passo, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.
Além disso, foram encaminhados para acompanhamento psicossocial na Central de Alternativas Judiciais da Sejus. Os que não tinham documento puderam retirar identificação civil no local. O uso de tornozeleiras eletrônicas vem como opção ao encarceramento e segue as indicações do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça. De acordo com o secretário Hélio Leitão, cerca de 450 apenados usam o equipamento no Ceará. A meta da Sejus é chegar a 1.300 até o final deste ano. Não só segura, como os índices de reincidência de quem dispõe desse aparelho, do monitorado eletronicamente, é insignificante. Portanto, é uma grande ferramenta que está sendo implementada aqui e no país inteiro. Esse é o esforço, dar alternativas a esse pessoal, dar alternativa de estudo, dar alternativa de trabalho, dar alternativa de emprego. Outro benefício é a economia para os cofres públicos. Certamente muito mais barata. A monitoração eletrônica custa algo em torno de 1/7, 1/8 do que custa o preso mensalmente. Para os apenados, o maior benefício é mesmo voltar ao convívio familiar. Os abraços, antes restritos aos dias de visita, vão passar a ser rotina. É uma sensação boa, né? Uma nova oportunidade, uma chance única que eu vou estar aproveitando, reconquistando minha família e refazendo minha vida. Recomeçar minha vida do zero, daqui para frente procurar um trabalho, ajudar minha família, se ressocializar de volta à sociedade e procurar ser considerado hoje em dia como um cidadão. No próximo bloco, a gente fala sobre o julgamento das ações de improbidade administrativa. O TJCE promoveu palestra para divulgar o Plano Estratégico 2015-2020. A iniciativa foi da Secretaria Especial de Planejamento e Gestão. O evento foi realizado no dia 6 de julho e contou com a presença de magistrados, servidores e secretários do Tribunal de Justiça. Na ocasião, também foi possível esclarecer dúvidas e trocar experiências sobre boas práticas. A desembargadora Nailde Pinheiro, supervisora do Comitê Estratégico do Poder Judiciário, abriu o encontro. A magistrada ressaltou a importância do efetivo cumprimento do plano para a melhoria dos serviços judiciais. Aquilo que está sendo desenvolvido aqui na capital poderá ser desenvolvido lá numa comarca do interior, através das boas práticas. E isso nós temos feito com que aquelas reivindicações, aqueles anseios do jurisdicionário e dos juízes sejam atendidos na medida da possibilidade da presidência do Poder Judiciário. O evento também contou com a palestra Os Desafios da Execução Estratégica, ministrada pelo professor e consultor Fernando Coutinho. O palestrante explicou que o principal desafio é transformar o planejamento em ações concretas. Ele também falou sobre as metodologias de acompanhamento por metas e indicadores. Em seguida, houve a apresentação do Plano Estratégico 2015-2020 do Poder Judiciário. O secretário da CEPLAG, Joaquim Neto Cisne, incentivou a consulta periódica ao documento, que está disponível no Portal do Conhecimento, no site do TJCE. Para o juiz auxiliar de Maracanaú, Edísio Meira, a iniciativa foi de grande importância, sobretudo pelo fator motivacional. A motivação de conhecer o plano, primeiramente, né, e depois de colaborar na sua execução. Isso aí realmente vai fazer a diferença, que ao final desse prazo estabelecido do planejamento estratégico, a gente vai ver realmente uma mudança significativa do Poder Judiciário cearense como um todo, uma melhora em todos os aspectos, em todos os indicadores, né, e isso de uma maneira global, tanto daquela comarca pequena no interior até a comarca da capital e também o Tribunal de Justiça, em todos os setores. A meta 4 do Conselho Nacional de Justiça tem o objetivo de agilizar os processos de crimes contra a administração pública e improbidade administrativa. No Ceará, o desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto foi redesignado supervisor da meta. Ele coordena grupo responsável por auxiliar magistrados no julgamento das ações referentes à meta 4. Desembargador, seja bem-vindo. Muito obrigado. Desembargador, o que determina a meta 4? A meta 4 é a continuação da meta 18, que é identificar e julgar os processos de crimes contra a administração pública e improbidade administrativa, que já é ação civil, não é o crime. O crime diferencia nesse aspecto, do tipo de ações. Então, o que é que se faz? A meta 18, nós ficamos muito bem colocados no Ceará. Aí o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou a meta 4. O desembargador Brígido, que à época era o presidente, me perguntou se eu queria continuar, porque eu já vinha fazendo um trabalho que estava surtindo muito efeito. Eu disse que ficaria.
Aí eu reuni, continuei com o mesmo grupo do nosso juiz, o mesmo grupo de juízes que já vinham com experiência. Conversei muito com os juízes do interior e eles agilizaram bastante os processos de improbidade administrativa e crimes contra a administração e conseguimos o feito de que, em dezembro de 2014, o Ceará ficou em primeiro lugar no Nordeste. Você deve ver que existem os tribunais maiores, os médios e os menores. Então o Ceará é dos tribunais médios, em matéria de processo e também de população, diferente do tribunal como São Paulo, como o próprio Minas Gerais, Rio, que são estados maiores, a Bahia. E nós julgamos 59,70% dos processos conclusos para julgamento. Isso em relação a 2014 e em 2015 o trabalho continuou? Não, em 2015 a desembargadora Iracema me chamou primeiro para ajudar o juiz do interior, principalmente as comarcas onde não tem juiz. Nós criamos o grupo de descongestionamento do interior, que esse grupo consiste em julgar todos os processos quando o juiz da comarca ou o juiz respondente solicita, para aquele juiz que assume e pega um acervo de 800 processos, 900 conclusos para julgamento. Ele nos oficia. Eu levo uma equipe de 6 juízes, 7, porque agora o doutor Saulo Gonçalves eu convoquei porque agora o trabalho é maior. De fevereiro ao mês de junho, nós julgamos 3.800 processos e despachamos mais de 800. Este ano? Desse ano. Eu deixo atualizado e digo ao juiz, olha, daqui para frente a responsabilidade é de vocês, não é nossa. Desembargador, a meta 4 é importante para reforçar a atuação do Poder Judiciário no combate à impunidade? Claro, porque a meta 4, tanto a meta 4 como o grupo de descongestionamento. Porque a primeira meta 4 era os processos específicos de probidade e crimes contra a administração pública. Esse outro grupo de descongestionamento, além desses processos da meta 4, também engloba todos. Então, por exemplo, nós chegamos na comarca como Nova Russas, que estava muito tempo sem juiz, muito processo de crime para julgamento. Nós julgamos todos, nós julgamos quase 700 processos que estavam lá pendentes, entre crimes de contra a administração pública, improbidade, ações civis de divórcio, crimes comuns como estupro, como lesão corporal, como roubo. Pronúncias para mandar os réus à júri, tudo isso nós fizemos lá. E estamos fazendo em todas as comarcas. A desembargadora Iracema, ela me chamou e convidou se eu aceitava. Eu disse, não, se a Vossa Excelência designar, e ela disse, tem meu total apoio. Eu digo, então vamos trabalhar. Então, a partir desse ano foi que houve uma ampliação da abrangência? Foi, a abrangência, foi a partir de 2015, porque eu tinha a ideia. Ela disse, a meta 4, eu digo, por que a gente não pega tudo? Chega na comarca, eu passo a semana na comarca. Eu levo os assessores, cada juiz leva um assessor, eu mando fazer o levantamento na secretaria da comarca, ver quais são os processos pendentes, o que é que tem, o que é que a gente pode julgar, o que é que a gente vai despachar. Porque às vezes o diretor tem também que atender o público e tem que organizar as audiências, porque o juiz titular, ele não participa do grupo. Ele continua o serviço dele normalmente. Nossa função é auxiliá-lo. Ele vai dizer, olha, vai lá, tem 100 processos aqui, tem execução fiscal, tem programa Pai Presente. Eles pegam, examinam, aí indeferem tudinho, julgam os processos para deixar a comarca bem. E, desembargador, quando foi instituído e quem faz parte do grupo de auxílio? Foi instituído em fevereiro. Quando a desembargadora Iracema assumiu, no dia 1º de fevereiro, ela me chamou, já tinha falado antes, perguntando se eu queria continuar. Eu disse, continuo, eu estou aqui para a missão, estou aqui para ajudar o Poder Judiciário, eu não quero nem sequer holofote, nada, o que eu quero é mostrar trabalho. Aí eu fiquei com os mesmos 6 que eu já tinha, que é o doutor Roberto Viana, o doutor Henrique Lacerda, o doutor Luciano Maia, o doutor Edson Ponte, o doutor Daniel, o doutor Marcelo Nobre e o doutor Saulo Gonçalves. Esse já entrou depois como reforço, porque eu vi que os 6 estavam trabalhando muito e precisava de mais um para nos auxiliar, porque mudou, não era só os processos de meta, agora é tudo. Você chega numa comarca como Juazeiro, vamos supor, juntando são 7 varas, quer dizer que o acervo processual para se julgar é muito maior. E 6 juízes, talvez tenha que passar 15 dias, e estaria prejuízo à comarca que eles são titulares. E, desembargador, como é desenvolvido, então, esse trabalho? Vocês sempre realizam viagens periódicas a essas comarcas do interior? É uma viagem por mês. Primeiro, o juiz da comarca solicita a presença do grupo. Quando não solicita, então às vezes solicita a OAB, solicita a presidência do tribunal, a presidente manda para mim examinar a possibilidade de o grupo se deslocar. Aí eu examino, mando entrar em contato com a comarca, com o juiz, o diretor de secretariamento, com o juiz, ele vai examinar, diz quantos processos tem concluídos para julgamento e se marca. Nós fazemos uma viagem por mês.
Claro que pode existir viagens extras, se a necessidade de serviço, o programado é 1 semana por mês, para não atrapalhar tanto o meu julgamento na terceira Câmara Civil e nem na Câmara de Civis reunidas. E, desembargador, quais comarcas foram visitadas esse ano? Esse ano foi visitada Acaraú, visitada Paracuru, foi visitada Trairi, São Luís do Curu, Russas, Morada Nova. Por exemplo, eu cheguei em Morada Nova, tinha 4, 6 processos para julgamento, mas aí nós julgamos esse processo até quarta-feira. Aí o que Russas estava precisando, a gente se desloca para Russas. Ninguém fica sem trabalhar. Se terminar aquela comarca designada e o juiz já tiver outra perto, a gente vai para outra comarca. Por exemplo, São Luís do Curu, Trairi e Paraipaba. É bem pertinho ali, nós fizemos o circuito numa semana. Acaraú não, Acaraú nós passamos a semana, que foi pesado, foi muito processo. E, desembargador, foram criados núcleos de atuação no interior do estado? Não, porque esse grupo é coordenação da presidência. Eu oriento o juiz, tudo, converso, chamo, faço reunião. Agora, o grupo vai para... Porque se for criar núcleo, vai descentralizar a coordenação. Aí isso não pode, porque aí desloca juiz, aí termina atrasando. Se uma comarca, por exemplo, se eu crio um núcleo do Cariri, e esses juízes do Cariri vão julgar ali, eles vão atrasar o julgamento nas comarcas de origem dele. Esse meu não. Ninguém mexe com o juiz da comarca. O juiz da comarca, ele continua, se ele marca uma pauta de audiência para essa semana, a gente antes vai, combina, fica usando o salão do júri, que está desocupado, as salas desocupadas, julgando, e ele fazendo as audiências dele, julgando, fazendo os atos judiciais dele. Desembargador, no início da entrevista, o senhor comentou que o Ceará obteve o primeiro lugar do Nordeste em julgamento de ações de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública em 2014. A que se deve esse êxito? Esse êxito se deve à experiência do grupo e à disposição de trabalho. O juiz, né, quando a gente vai à comarca, e já encontra o processo pronto, ele examina e julga, não tem esperar, não tem conversa, não nada, é trabalhar. Então nós organizamos, já tínhamos a experiência do grupo da Meta 18, que a Meta 4 foi uma continuação, aí isso facilitou muito, porque você sabe que já tem aquela prática, não é? Aí quando chegava com esse processo, já sabia, já tinha o estudo, e a gente começava. Nós auxiliamos inclusive a capital aqui nesse aspecto. E, desembargador, como está a situação do Ceará no âmbito nacional? A situação do Ceará no âmbito nacional está muito bem colocada. Nós estamos muito bem colocados. Porque aí o âmbito nacional, é como eu digo a você, você não pode comparar o Ceará com o Amapá, porque o Amapá tem 30 comarcas. Aí o Amapá julga 90% dos processos. Claro, você não pode julgar o Ceará, comparar o Ceará com um estado como São Paulo. Por quê? Porque São Paulo tem uma gama muito maior, só a movimentação de São Paulo, são quantos milhões de habitantes, só a capital. Então tem que ser regionalizado e por porte de tribunal. Então, nesse sentido, o Ceará está bem? Está bem. Você vê que ele ficou no Nordeste, que são os tribunais aqui parados. Ele ficou em primeiro lugar. Você vê que nós ficamos na frente da Bahia, que é o tribunal maior, e ficamos na frente de Sergipe, que é o tribunal pequeno. O tribunal de Sergipe são 14 membros. Você vê como aqui são 43. Pernambuco, que é um estado também rico, tem coisa, nós ficamos na frente. Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Inclusive, os colegas, quando foi criado esse grupo no Ceará, vários estados acompanharam a ideia. Para pegar já como experiência, né? Experiência, porque viram que aqui estava surtindo efeito. Porque muitas vezes você diz, não, o juiz não faz, mas o juiz chega numa comarca, tem 2.000 processos. Aí tem os improbidade, tem os processos de alimento, tem divórcio, tem separação, tem os crimes que ele tem que tocar. E chega uma ajuda dessa, é bom porque já tira uma coisa. E agora que chega tudo, a gente ajuda no que pode. E ele fica despreocupado. O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo e daqui a pouco continua com a entrevista sobre o julgamento de processos contra crimes de improbidade. Até já! Estamos de volta para falar sobre o desempenho do Ceará no julgamento de crimes de improbidade. Nosso convidado é o desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, supervisor no Estado da Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça. Desembargador, por que a Meta foi dividida em índices de improbidade, crimes contra a administração pública e combate à corrupção? Qual a diferença? A improbidade administrativa se assemelha muito à corrupção. Quando instaura o procedimento, principalmente o Ministério Público, ou a parte representa, que se instaura o procedimento de improbidade administrativa, vai se apurar o deslize do gestor. Se vê se houve a corrupção, não, se houve a má-fé. E geralmente a gente nota que houve má-fé, como contratação irregular de funcionários,
pagamento de diárias, principalmente em câmaras municipais de diárias. Não acontece as viagens, recebe com ajuda. Nepotismo, que existe muito isso. Fraude, ilicitação. Tudo isso é isso aí. Então, todos são assemelhados. Porque da improbidade sai o crime contra a administração pública, porque pelo fato de você ser processado por improbidade não implica que você não responda penalmente sobre aquela sua conduta. E a corrupção é o elemento dos dois. Através da corrupção se instaura. Você só pode instaurar um procedimento se tiver indícios de corrupção. Não vou dizer a você que seja todo, não, porque se existe indício, se instaura o procedimento e vai se apurar na instrução. Aí o Ministério Público, que é o titular da ação penal, no caso do crime de ato contra a administração pública, denuncia e isso vai até o fim. Faz a apuração. É uma corrente. Improbidade, corrupção e crimes contra a administração pública. A corrupção sendo o primeiro, porque da corrupção se instaura a ação de improbidade administrativa para se apurar a conduta do gestor sobre aquele ato. E se comprova que houve dolo e houve crime, aí você vai e denuncia e aí passa para a parte penal. E quais as sanções previstas em lei para quem é condenado por esses tipos de crimes? Na improbidade administrativa, suspensão dos direitos políticos, cassação de mandato, multa pecuniária e ressarcimento aos cofres públicos. Em relação ao crime, aí tem a pena, que pode ser de reclusão, detenção, e também multa, confisco de bens, e também perda da função pública, que essa é a pior. Se foi comprovado que houve no crime da administração pública, você praticou improbidade ou peculato, você vai demitido do seu emprego. Pode até haver, em casos extremos, a cassação da aposentadoria quando o indiciado ou réu é aposentado e foi beneficiado, foi em decorrência da função, o delito. Porque às vezes acontece de o julgamento ocorrer já depois dessa aposentadoria, no caso. Muitas vezes ele se aposenta e o julgamento é depois, aí você pode ter a reversão da aposentadoria, você pode cassar a aposentadoria dele. É a perda da aposentadoria como sanção. Por quê? Porque ele auferiu aquilo através de um ato improbo, de um ato ilegal. E, desembargador, de quem é a legitimidade para ingressar com processos de improbidade? Ministério Público, ou a Câmara Municipal, a pessoa do povo, ele faz a representação e manda, e encaminha ao Ministério Público. O Ministério Público examina e, se tiver elementos, ele pode apresentar a denúncia. Aí depois é que chega o Judiciário, porque o Ministério Público é quem inicia. É um órgão de extrema importância na apuração desses ilícitos. E, desembargador, as principais irregularidades ocorrem na contratação de produtos e serviços por meio de licitações? Sim. Tem muita licitação fraudulenta. Tem muita improbidade em matéria de contratação de funcionários. Porque hoje em dia a gente tem a cultura de que o prefeito do interior ele tem a obrigação quase de empregar todo mundo. Quando isso não é, isso é improbidade. Você não pode empregar, você não pode passar da 60% da receita. A lei de improbidade regula isso. E eles às vezes passam. Eles contratam parentes, eles pagam funcionários fantasmas. Tudo isso existe. Isso é quase que um vício dentro dessas prefeituras. Eu falo prefeitura porque os meus processos de improbidade geralmente são contra a prefeitura, mas também não isenta câmaras municipais, fundações, tudo isso são, nesse leque, a lei fiscaliza. E os crimes de improbidade ocorrem mais por desconhecimento ou por má-fé dos gestores? Quando eu comecei a Meta 18, nós vimos vários deles que eram, às vezes, por desconhecimento, mas hoje não. Hoje existe muita má-fé, porque os gestores hoje são assessorados por contadores, são assessorados por advogados. Não existe mais aquele ignorante que dizia, não sabe, não sabia. Não, hoje toda a prefeitura tem procuradoria jurídica, tem secretaria de finanças, tem tudo aí. Hoje eu não tenho mais como muita ignorância, eu tenho mais como má-fé mesmo. A lei que trata dos crimes de improbidade precisa ser mais rígida, desembargador? Não, ela precisa ser aplicada. Ela está muito boa, está de bom tamanho já. É o que nós estamos fazendo no Ceará, aplicando a lei, porque o processo em si ele é demorado, porque você tem a primeira fase, que se o juiz aceita ou não a denúncia, porque tem a defesa preliminar, depois é que tem a defesa prévia, a instrução, onde o Ministério Público vai rolar testemunhas, requerer perícias, e esse mesmo direito é assegurado à defesa, dentro do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, o devido processo legal. Aí por isso que demora. Mas hoje em dia já é bem mais rápido, não, né? Os prazos da lei são mais rápidos, mas por um acúmulo de trabalho, você marca uma audiência, aí muitas vezes a defesa ou o Ministério Público rola um testemunho de outra comarca, tem que se mandar precatória, aí tem que se fazer uma perícia, existem perícias que são complexas, um perito não pode fazer isso em 15 dias, tem que fazer em 1 mês, 2 meses, ele requer ao juiz, explica, o juiz dá o prazo.
Aí, às vezes, tem prorrogação de prazo, porque falta um documento. Isso tudo são os percalços que existem no processo legal brasileiro. Eu entrevistei o desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, porque cada vez que a gente tem uma entrevista, a gente orienta e mostra o que é que está fazendo. E que a população confie no Poder Judiciário, no Ministério Público, no Poder Judiciário, para a apuração de tais ilícitos. Não se acanhe em denunciar, não até em pedir providências, que isso é um direito do cidadão. A Comissão de Responsabilidade Socioambiental do TJCE realizou plantio de mudas no entorno da Escola Superior da Magistratura. O ato fez parte das ações pelo mês do meio ambiente, comemorado em junho. Foram plantadas 150 mudas, vindas do Parque Botânico do Estado. Entre elas estavam ipês, jacarandás, jucás e outras espécies. Na ocasião, também houve doação de mudas para a comunidade. Participaram do ato simbólico os desembargadores Carlos Alberto Mendes Forte, presidente da Comissão de Responsabilidade Socioambiental do TJCE, e Paulo Ponte, diretor da SMEC. O juiz José Maria Salles, diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, e o secretário de Meio Ambiente do Estado, Arthur Bruno. Outras mudas deverão ser plantadas no Fórum Clóvis Bevilacqua e no Tribunal de Justiça do Ceará. Esse plantio de mudas vem para chamar a atenção de todas as pessoas, não só do Poder Judiciário, mas da população como um todo, de que o meio ambiente é dever de todos. Aqui é um plano piloto, vamos fazer isso no Fórum Clóvis Bevilacqua e no próprio Tribunal de Justiça, nos lugares que são identificados como carentes. O Fórum não é tão carente. O Fórum nós já fizemos esse replantio há algum tempo atrás e o Fórum está bem organizado nesse campo. Mas o Tribunal de Justiça precisa um pouco mais e principalmente aqui nessa região que é mais árida, é a região da SMEC. Nós precisamos preservar o nosso meio ambiente, cada vez mais ampliar a área verde do nosso estado, do nosso país e com certeza é muito importante para nós da Secretaria do Meio Ambiente fazermos esse trabalho juntamente com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a Escola de Magistratura. Prazer muito grande, esperamos que essa parceria possa continuar com outros trabalhos desse tipo. O Judiciário em Evidência fica por aqui, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.